te mostrar a saída. Nós estamos de volta porque a soberana graça de Deus, este Deus que é rico em misericórdia, nos deu a oportunidade para voltarmos e apresentarmos mais um programa Fé Perfeita. Eu sei que muitas vezes eu tenho falado coisas aqui no programa que, se não for olhado à luz da palavra de Deus, as pessoas podem até pensar que eu estou vindo aqui para apontar erros ou para criticar a fé em que as pessoas estão praticando. Quero dizer que este não é meu interesse, que eu não estou aqui com esta finalidade e que o objetivo deste programa é trazer as pessoas a uma aproximação de Deus e que as pessoas encontrem seu lugar ou seus lugares para cumprirem o papel que as Escrituras prediz que cada morador da terra deveria cumprir. Eu quero só te lembrar que eu tenho certeza e consciência que eu não vou convencer a muitos, pois a Bíblia diz que o sujo deverá ser sujo e o limpo deverá ser limpo. Que aqueles que são chamados de eleitos, predestinados, irão se preparar para o grande momento que está diante de nós, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e que seria marcada por muitos sinais, e que as pessoas não entenderiam, porque isto se trata de um grande mistério, o mistério da predestinação, da trasladação, do arrebatamento, e cada um nasceu para um propósito. Uns nasceram para serem homossexuais, outros nasceram para serem falsos, hipócritas, outros nasceram para ser facínoras, para ser ladrões, outros nasceram para serem enganadores, porque senão as Escrituras não poderia ser verdadeira, porque a Bíblia fala de todos estes quadros, e este é o mistério que envolve a vida de cada ser humano. Por exemplo, teríamos que ter uma mídia que, de alguma maneira, influenciaria a vida das pessoas para serem perversas. Porque eu não posso entender que quando você assiste um destes telejornais que noticia sequestros, roubos, estupros, crimes e barbaridades, e isto tudo serve para alimentar a fertilidade da mente carnal e maligna que está em muitos homens para praticarem atos semelhantes. Aquilo não é um alerta para que as pessoas não pratiquem aquilo. Aquilo é, de alguma maneira, um incentivo, de alguma maneira, tudo isto que nós estamos vendo. Os telejornais, as telenovelas, tudo tem uma finalidade. Eu sei que a televisão poderia ser usada para o bem. E eu sei também que a televisão tem influenciado a muitos a pisarem na Bíblia, através de seus pregadores. Muito bem, eu estou falando de um grande mistério que envolve a vida das pessoas. E como este é um programa religioso, é um programa de fé, é um programa que está tratando da Bíblia Sagrada, e é um programa atual, porque traz em si
a revelação das Escrituras para o dia que nós estamos vivendo e traz a manifestação de um dos grandes mistérios da Bíblia, é que antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta misterioso, o profeta Elias, haveria de vir para restaurar todas as coisas. E este profeta, usado por Deus de uma maneira simples, humilde, porém verdadeira, trouxe a nós uma visão tão ampla dos fatos que estão ao nosso redor e que estão tomando lugar na vida e no comportamento da sociedade, da religião e da política. E nós entendemos que há um ser encabeçando todos estes grandes poderes que hoje estão sobre a terra. No nosso programa de ontem, nós estávamos vendo Apocalipse 17. Na fronte achava-se escrito um nome, mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher. Na simbologia da Bíblia, mulher representa a igreja. Águas representam povos, tribos, línguas e nações. Árvores e plantas representam pessoas. Mas aqui a mulher, embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Eu quero voltar no assunto do programa anterior, porque o tempo me tirou e eu tive que parar. Eu estudei com os senhores, no programa anterior, o nascimento da igreja em Pentecostes, a migração do evangelho por várias terras até chegar em Roma, a primeira igreja de Roma e a primeira igreja a se apostatar, a perseguição que esta igreja promoveu sobre aqueles que recusavam a se submeter e crer como eles, e aí então a formação de doutrinas, de dogmas, e entre eles um que me faz muito mal em pensar, porque a Bíblia foi concluída e está clara que qualquer que acrescentar ou que subtrair seria réu e deveria acrescentar as pragas ou ser tirada a parte que lhe cabe da salvação da árvore da vida. Nós temos aí um dogma católico que diz que a tradição vale tanto quanto a Bíblia. A tradição são resultados de discussões eruditas que são feitas a cada ano em concílios. O meio evangélico também tem a mesma doutrina, porém disfarçada, não tem coragem de assumir publicamente que aquilo que se discute nos chamados congressos, reuniões de ministros, e que alteram os valores e os princípios da Bíblia, são falsos, deveriam ser jogados numa lata de lixo. O catolicismo é mais autêntico porque assume que é um dogma e que o que eles decidirem nestes conclaves de padres, de cardeais, de bispos, de arcebispos e do Papa, aquilo vale tanto quanto a Bíblia. Isto é falso, você sabe que é, mas é o dogma do catolicismo. E eu disse que esta igreja, então, acumulou no seu rosário, no seu diadema de dogmas e de ensinamentos e das blasfêmias que ela armazenou, que são contrárias à Bíblia Sagrada,
doutrinas heréticas como, por exemplo, a Trindade, o purgatório, as missas, a santolatria, a doutrina da transubstanciação, que é aquela hóstia se transformar no corpo literal de Jesus Cristo. Você sabe que ela trouxe as festas natalinas, que era o aniversário de Baal, e agora se tornou o aniversário de Filho de Deus, 25 de dezembro. Você sabe que ela mudou o sentido da Páscoa, da ressurreição, para trocas de presentes de ovos, de chocolates e de coelhinhos. Você sabe que ela arranjou o batismo de crianças. Você sabe que há tantas pedras colocadas no diadema desta mulher, que é na Bíblia chamada a mãe das abominações. Isto sem falar na venda das indulgências, isto sem falar no período da Santa Inquisição, isto sem falar nos banimentos, no confiscamento, nas imoralidades que a história registra sobre as pornografias papal, isto sem falar na atualidade nos escândalos das pedofilias, do homossexualismo e de toda sorte de abominações. Meu nobre amigo e irmão, mas esta mulher deu à luz ao protestantismo, que se dividiu, se ramificou em tradicionais, pentecostais e agora, por último, neopentecostais. Formando o quê? Esta Babel, este mistério da grande Babilônia, este surgimento de igrejas e igrejas gerando outras igrejas e grupos gerando outros grupos e um linguajar sendo falado que não passa de uma grande Babilônia, o que nós estamos vendo diante de nós. A igreja de Roma deu à luz a Martim Lutero, e Martim Lutero, do luterano vieram os anglicanos, e dos anglicanos os ortodoxos, e daí veio Calvino, Zwinglio, e veio a Reforma Protestante, e daí veio Wesley, e daí vieram os grandes expoentes do evangelho no século XX, na era missionária, e nós temos hoje o neopentecostalismo. E a Bíblia chama isto de um grande mistério. Quando eu disse que ela era a mãe das abominações, a grande meretriz, é Apocalipse 17, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Se alguém quer processar, deve processar a Bíblia. Se alguém se ofender, deve se ofender com a Bíblia Sagrada. Mas eu estou apenas estudando o mistério da Babilônia, desta mulher que está assentada sobre 7 montes. É a única cidade religiosa do mundo que está edificada sobre 7 montes. É a cidade do Vaticano, que gerou o protestantismo. Se gerou, o código genético desta mulher também está no código genético de suas filhas. E não há um movimento religioso que se inicia no mundo que não traga estes mesmos caracteres, estas mesmas informações, esta mesma codificação no seu sistema, sistema religioso. Morte. A Igreja Romana assassinou 68 milhões, apelidado por ela de heréticos. Os protestantes, é só ler a história, também mataram. Calvino mesmo matou por causa da doutrina da Trindade. Está aí a história, eu posso documentalmente provar isto para os senhores. Mas eu quero ir mais. Se a Igreja Católica criou dogmas falsos,
suas filhas, as igrejas evangélicas, estão também com o diadema cheio de doutrinas heréticas. Primeiro, porque herdaram da mãe a doutrina da Trindade, o Natal, não é? O batismo, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque já desafiei no programa e volto mais uma vez a desafiar a alguém me mostrar um batismo realizado pelos apóstolos nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Desafiei e até ofereci um prêmio para quem me mostrasse. E também a oportunidade de voltar no programa e me retratar se tivesse provas documentais de um apóstolo batizar uma pessoa usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, na Bíblia ou na história secular. Não há. Mas o código genético de informações doutrinárias da Igreja Católica está aí. Porque se a Igreja criou, por exemplo, a chamada venda de indulgências, você já viu uma imoralidade maior do que está sendo praticada nos templos religiosos com o comércio da fé na televisão? Dá vergonha, não sei como as autoridades não intervêm em fatos como este. Da pedição, da exploração, da manipulação das pessoas para darem dinheiro para fortalecimento disto que faz o conjunto do grande mistério, não só a igreja mãe, mas também de suas filhas, que se tornaram meretrizes como sua mãe, porque sua mãe foi uma meretriz, adulterou os padrões, prostituiu a fé. É assim que está fazendo também as igrejas que se originaram do catolicismo. Sabe, se a igreja vendeu indulgência, imagine você, eles fazem campanhas, projetos, tudo com a intenção de arrancar dinheiro das pessoas. Está no DNA, está no código genético, a informação é a mesma. E se falarmos em heresias, em doutrinas falsas, meu nobre amigo, este é o mistério que envolve a grande meretriz e suas filhas, e o triste da situação é pensar que muitos filhos de Deus estão capturados pelo laço do denominacionalismo, do sistema religioso dos nossos dias, e não podem ver, porque não há nada que abra a mente das pessoas, porque estão cegas. É a unção dos nossos dias. Você pode mostrar, você pode falar, você pode provar, e as pessoas ainda continuarão seguindo a tais ensinamentos. Este é um mistério que envolve a vida das pessoas. Quem é sujo tem que ser sujo. Quem é cego vai continuar sendo cego, a menos que a misericórdia de Deus abra-lhes o entendimento, porque Satanás cegou o entendimento para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça em seus corações e se salvem. Eu quero continuar. Então aqui o próprio João se maravilhou de ver o esplendor desta grande obra, desta grande abominação que se tornou a religião. Quero lembrar a você, meu irmão, que coisa maravilhosa. Se esta mulher produziu filhas que prostituíram e fizeram o mesmo que ela está fazendo, que ela já tinha praticado. Agora veja você, será que a igreja que nasceu em Pentecostes também não teria que voltar nos últimos dias para ter o mesmo evangelho? Isso é uma coisa gloriosíssima. Este é um mistério que para mim me encanta, é saber
Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O código genético da igreja que nasceu em Pentecostes também estará numa igreja nos últimos dias. Ou seja, esta igreja terá a mesma fé, os mesmos princípios, o mesmo batismo, crerá da mesma maneira, atuará do mesmo modo, o poder sobrenatural estará com ela. Ela será o exército invencível, não será aceita, compreendida por muitos ou por todos, mas de alguma maneira, aqueles que são chamados de eleitos e predestinados, e que por certo nesta hora estão sendo esclarecidos e o mistério da Babilônia está sendo desvendado, seus olhos se abrirão para crer, compreender, viver e entender por que dentro de si a religião não lhe satisfaz. E o desejo é, por que não temos uma igreja no padrão da igreja que nasceu no dia de Pentecostes? Temos sim. Demos de volta o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, temos de volta a ceia com pão asmo, vinho puro, lava-pés, temos de volta a obediência à palavra de Deus, nos usos e costumes, temos de volta a doutrina, não de homens, não dogmas, não credos, não tradições, porque aqui está o único dogma que cremos é o amor. A única base para fixarmos a nossa doutrina não é um estatuto doutrinário elaborado por um homem ou por uma igreja, é a Bíblia Sagrada. E a nossa regra de fé não são as novelas e não são as mentes corrompidas de ministros que foram predestinados para trabalharem de mãos dadas com o diabo para levar as pessoas à tão esperada apostasia que está profetizada pelo Espírito, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos, presunçosos, orgulhosos, não é? Que não sofrerão a sã doutrina e serão amontoados pelas pessoas que querem o evangelho mais fácil, mais cômodo, mais popular, mais atual, mas isto tudo é prova de código genético lá na sua alma. De que lado você está? Da Bíblia, de Deus ou dos dogmas e das denominações? Decida, porque a Bíblia Sagrada, que mostrou o mistério da Babilônia, no capítulo 18, verso 4, diz: ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participarem das suas penalidades. Você diz: não, mas eu não concordo com isto, mas está aí dentro. Anda com ladrão. Se a polícia pegá-lo, levará você como cúmplice, como parceiro, como comparsa. Anda com denominações que estão erradas na sua maneira de crer. Ora, Deus te condenará da mesma maneira por crer igual a eles. É hora de ouvir a voz de Deus. Sai do mistério da grande Babilônia. Sai para uma voz que te chama para onde Cristo está. Porque Apocalipse capítulo 3 diz que Cristo foi expulso da igreja. Sabe de uma coisa? Nós estamos aqui no finalzinho deste programa, mostrando a você um grande mistério, o mistério da Babilônia, a grande, poderosa e de suas filhas. E a mãe assassinou, comercializou, prostituiu e modernizou, e cada dia se moderniza. As filhas fazem a mesma coisa. E você, de que lado está? Do lado da grande Babilônia
ou você é um filho que está lá dentro e o Espírito de Deus me enviou aqui através deste programa para abrir os seus olhos e para dizer: está na hora de deixar esta grande Babilônia, esta grande confusão religiosa dos nossos dias e sair e viver o Evangelho em sua íntegra. Não sei se você entendeu, mas o recado foi dado e a única coisa que me resta é chamar você agora para o momento de oração. Pai, eu oro, eu intercedo e eu peço por aqueles que haverão de assistir esta programação, que os olhos, a mente, o coração, a alma seja transformado, seja iluminado, para ter força e coragem para abandonar o que está errado e voltar para os teus braços e para a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, abençoe os lares, cura, expulse demônios, liberte as pessoas e salva a alma delas, enviando o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a todos os nossos telespectadores da cidade de João Pessoa, que têm acompanhado o programa Fé Perfeita